Fala aí, galera, Paulo Paternes aqui, diretamente de Orlando, Flórida. Quem não me conhece, moro aqui desde 1998, casado com uma americana há 22, indo para 23 anos e pai de 4 filhos. E fundador aqui do canal Perguntas, que vai fazer 11 anos, o podcast mais antigo que tem aqui nos Estados Unidos. O objetivo deste vídeo é falar sobre a deportação em massa. Quantos brasileiros estão sendo deportados ou já foram deportados e a estimativa se continuar nesse ritmo até o final do ano. E depois nós vamos comparar com os últimos anos aqui nos Estados Unidos para te dar uma ideia se realmente está tendo uma deportação em massa. Quando você ouve a palavra em massa, significa um arrastão, né? É isso que, pelo menos eu entendo. O que você entende como massa, Renatinho? Parece que você não pode nem ir na padaria que estão te deportando. Então é em massa, estão deportando em massa. Então é o seguinte, até agora nós estamos praticamente no final de março, que você está vendo aqui esse vídeo, teve 4 voos para o Brasil. O primeiro voo com brasileiros indocumentados deportados que chegaram no Brasil foi de 24 de janeiro com 158. Depois 7 de fevereiro com 111. Depois 21 de fevereiro com 94 brasileiros. E por último agora 15 de março com 127 brasileiros. Somando esse número dá o total de 490 brasileiros até agora que foram deportados. Nas nossas pesquisas não encontramos nada dizendo se são criminosos ou não. Então nós não estamos julgando esses brasileiros e sim que são indocumentados deportados. Pessoas que não estão com status válido aqui dentro. Em outra pesquisa que eu e o Renatinho nós fizemos, nós descobrimos que existe uma estimativa de 230 mil brasileiros vivendo aqui indocumentado hoje. Nós acreditamos que é muito mais do que isso, até mesmo como que eles chegaram nesses 230 mil, a gente não faz ideia, mas todo lugar que nós buscamos tem esse exato número 230 mil. O indocumentado não fala, lembra? Todos os dias alguém está chegando e todos os dias algum visto está sendo vencido, falando da nossa comunidade brasileira. E quando a gente está falando ilegal, a gente fala ilegal e sem status, que é praticamente a mesma coisa. O sem status é um nome melhor porque ninguém gosta de falar estou ilegal, né? Então você fala estou sem status para você se sentir melhor. Mas pro ICE e pros Estados Unidos, ambos, se você veio pelo médico ou se você ficou, você está ilegal perante o olho da lei. Mas vamos fazer essa comparação então. 490, vamos falar 500. E nós estamos no terceiro mês, tem 12 meses no ano, então vezes 4, estimativa de 2 mil. Vamos falar 2 mil brasileiros, se eles continuarem seguindo essa linha de números. Esse mesmo ritmo. Nesse mesmo ritmo de 100 e poucos brasileiros por voo. Se fizerem, né, um voo por mês ou 2 voos por mês, o que seja. Seguindo esse número, nós vamos ter 2 mil brasileiros deportados esse ano, brasileiros ilegais. E tomara que estejam pegando somente os criminosos. Isso nós não sabemos. Aí nós fizemos uma outra pesquisa. Então, se isso é uma deportação em massa, se 2 mil brasileiros, que a gente não sabe se vai ser isso, pode ser menos, eu acredito que vai ser menos. Mas vamos falar 2 mil brasileiros em massa, vamos fazer os últimos governos. O que aconteceu? Nos últimos 4 anos, em 2024, teve 1.859 brasileiros, isso aqui é estatisticamente falando. E são números reais, números oficiais. Isso, 1.859 brasileiros deportados em 2024. 2023, 1.600. 2022, 1.767. 2021, 1.935. 2020, 1.902. E aqui dá para eu ir, então, vou falar assim rapidão. 2019, 1.770. 2018, 1.691. 2017, 1.400. Eu posso ficar falando. Então, a média é entre 1.800 a 2.000 nos últimos 8 anos. Então, nos últimos 2 governos, tanto do Biden quanto do Trump, que foi antes do Biden, a média, vamos colocar 2.000, dá 1.900, 1.800, mas falando por cima, 2.000. Então, não aconteceu e não está acontecendo, falando de brasileiros, da nossa cultura, da nossa comunidade. Se continuar nesse ritmo, não tem deportação em massa. Agora, sabe o que tem em massa? Imprensa em massa. Olha, por exemplo, eu sou um que estou fazendo um comentário sobre a deportação em massa. Você chegou a mim para saber a deportação em massa? E eu tô mostrando para você que não tem deportação em massa ou não está tendo deportação em massa se continuar nesse ritmo. Estou falando da comunidade brasileira, não estou falando de nenhuma outra raça, nenhuma outra nacionalidade a não ser os brasileiros. Então, na minha opinião, muita mídia para mesmo tipo de ação. Óbvio, se você foi o deportado, para você é triste, mas não está diferente do ano passado, do ano anterior e pelo menos dos últimos 8 anos. E assim como foi triste para os 1.800 que foram ano passado. E do outro ano. Só que não tinha mídia, por causa que a gente já sabe que tudo isso é uma guerra
guerra política além de qualquer outra coisa. Portanto, se você está morrendo de medo ou se você está fazendo qualquer outro tipo de ação baseado na deportação em massa, as estatísticas dizem que não está tendo deportação em massa para os brasileiros. Era só isso que eu queria falar para você. Não sei se o Renatinho tem algum comentário, mas nós estamos fazendo baseado em números reais, que deportação em massa para a comunidade brasileira não está acontecendo. Pode acontecer? Pode acontecer, mas até o dia de hoje está tudo ocorrendo de acordo como sempre ocorreu. O objetivo é mostrar para o pessoal que, assim, estatisticamente não está mudando muito dos outros anos, né? Pensa, se a gente tem aqui nos Estados Unidos uma estimativa de 230 mil brasileiros ilegais, imagina, esse ano só foram 500. É muito poucas pessoas. São insignificantes. A gente sabe que é mais de 230 mil, pelo menos a gente acredita que é muito mais. Mas até se usando esse número como base, só pra gente ter uma noção, criar um raciocínio, ainda é muito pouca pessoa. E outra coisa, Renatinho, além de o número ser bem insignificante comparado com o grande total, não teve mudança até agora com os outros anos. Então a gente está vendo bastante barulho de exatamente o que o Trump quer. Bastante barulho. Já fecharam a fronteira, top. Isso é estatisticamente falando. Números de pessoas cruzando a fronteira é o menor dos últimos tempos. E é ótimo isso. Isso é maravilhoso, claro, maravilhoso. Porque pela fronteira, você não sabe quem está entrando. Se é terrorista, se é traficante, se é gente fazendo tráfico humano, e aquela monte de coisa feia que a gente sabe que acontece, né? Por isso que eles vêm pela fronteira, porque eles não conseguem visto, principalmente quem quer fazer coisa errada, não quer que ninguém saiba que é eles que estão fazendo. Resumindo, muito triste para as pessoas que foram deportadas todos esse ano, porque é um sonho quebrado pelo meio, um sonho parado, mas não mudou desde que... E só para a gente ter uma reflexão, vamos voltando aos números. 230 mil, foram 500. Se a gente tem uma expectativa que vá mais 1.500 esse ano, a sua chance de ser deportado, você sendo brasileiro, é muito baixa. Agora imagina quem faz as coisas certas. Quem respeita a lei, quem paga os impostos, as chances diminuem muito mais. E é que nós pegamos uma parte de um vídeo, a gente não tá colocando aqui, até pra não... Onde Tom Homan, que é o Borders Are, que é o cara que tá mandando, ele fala, isso daqui foi ontem, a entrevista dele, ele falando, nós não estamos fazendo limpeza, indo fazendo paradas e pegando todo mundo. O que nós estamos fazendo, indo atrás de criminosos. Ele falou isso ontem. Ele falou exatamente nesse momento, nós estamos buscando os criminosos. Só que as cidades santuárias não estão liberando e até os próprios ilegais não estão conformados. Porque a cidade santuário não tá dando o vagabundo pro ICE? Que não faz sentido nenhum, porque ninguém quer vagabundo, ninguém gosta de criminoso, ninguém gosta de estuprador. Que foi solto 4 estupradores esses dias em Boston, que não quis dar pro ICE. Então o Tom Homan, ele fala o seguinte: nós vamos fazer exatamente o que esses defensores das cidades santuários não querem que a gente faça. Vamos atrás, pegar esse vagabundo onde ele estiver. E quem estiver no caminho vai rodar junto. Foi isso exatamente o que ele falou há 2 dias atrás. Não estamos atrás de pessoas na igreja, mas se tiver vagabundo na igreja, eu vou ter que ir lá pegar. Não estamos fazendo varredura em escola, mentira, com as palavras dele. Ele fala, mas se tiver alguém do MS-13 ou qualquer outro grupo terrorista ou gangue que está sendo ilegal, que é ilegal aqui, nós vamos até a escola pegar. Nós não estamos indo no hospital, mas se a gente descobrir que tem um vagabundo que ele fala, esses pessoas que são um perigo para a sociedade, ele diz, americana, nós vamos pegar, mas por favor, mande o seu filho para a escola, pode usar o hospital, vá adorar a Deus na sua igreja, que nós não estamos fazendo varredura em nenhum lugar. Sempre que o ICE vai atrás de alguém, isso é as palavras dele, tá? Isso, sempre que o ICE vai atrás de alguém, ele já vai com propósito para pegar a pessoa certa. Então, se é verdade ou não é tudo achismo, teu, meu, de qualquer um, mas isso foi o que ele falou ontem numa entrevista em um podcast. Então, o que eu e o Renato queremos passar para vocês aqui, né, foi ideia do Renato de eu trazer essas informações, que é para você ficar calmo. Ninguém tá falando que é para você ficar ilegal aqui de forma alguma, porque sempre que você escolheu ficar legal, eu escolhi, o Renato escolheu, qualquer um que escolhe ficar ilegal, sabe que está sujeito à deportação. A gente está fazendo uma análise imparcial do que está acontecendo, passando informação. Beleza? Então é isso aí, gente. Tá aqui as informações. Ache o que você quiser achar. Nós falamos fatos, tanto fatos de números, como fatos do que o Bordazar falou. Agora, se é ou se não é de cada um. Portanto, fique calmo, que tem mais mídia fazendo terrorismo do que o próprio terrorismo em si. Em outras palavras, estão falando e mostrando coisas que sempre aconteceu. Só que dessa vez está mostrando. E quando a gente está numa situação desprivilegiada,
parada que é ilegal, realmente traz o medo e traz a incerteza e a insegurança, e é isso que essa administração quer. Ela quer que você se autodeporta, ou que você que está pensando em vir para cá ilegal, não faça, porque você vai ser deportado. Vai ser ou não vai ser? Nós sabemos que até agora quase 500 pessoas foram. Então, realmente, estão levando pessoas. Agora, se são bandido ou não, diz eles que só estão atrás de bandido. E qualquer um que for pego que não seja bandido, é na colateral. Que significa, eu tô indo atrás de um, mas infelizmente tinha outro no caminho. Beleza? Amo vocês, fiquem com Deus, boa sorte, e a gente vai falando. Mais alguma coisa, Renatinho? Não, é isso. É isso, galera. Fica com Deus. Abraço.